Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nesta quinta-feira, dia 20 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Mengão. Então já deixa aquele like se você é novo aqui no nosso canal, ative o sino, também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei para vocês uma série de cortes que nós vamos reagir junto aqui. Primeiro, o canal da ESPN Brasil, tem também Fala João Guilherme aqui. O link estará aqui na descrição desse vídeo. Também tem Vene Casagrande aí, trazendo as últimas novidades e informação do mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um corte. Valeu, pessoal. Dia de treinamento aberto para a imprensa, pelo menos parte dele aqui no Ninho do Urubu. Podemos acompanhar parte da atividade do técnico Felipe Luiz, que está também com parte do elenco. Alguns jogadores servindo as suas seleções na data FIFA. Depois das atividades no gramado, aí Bruno Henrique foi até a sala de imprensa e foi homenageado. 100 gols com a camisa do Flamengo. Ficou fora das finais, mas na semifinal contra o Vasco, ele marcou o seu 100º gol. O foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu, mais uma vez, mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. Como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Eu venci. Então é isso que movimentou o noticiário rubro-negro também nesta quarta-feira, foi o desembarque de Jorginho, volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra, em solo carioca. Ele veio com a família passar alguns dias durante essa data FIFA, mas para conhecer a cidade, conhecer o ambiente, onde de repente poderá morar a partir do meio do ano. Ele segue em conversas com o Flamengo, aí uma possibilidade de assinar contrato por 2 anos e meio, pouco mais de conversa ali para desenrolar algumas situações, questões financeiras, como um bônus que ainda tem a receber do Arsenal até o fim do contrato, outras questões menores assim, fazer acertos. Mas isso é tudo passo a passo, é uma mudança grande na carreira do jogador há muitos anos no futebol europeu. Muito bem, informações então do Pedro Henrique Torre, e é muito legal vermos o Bruno Henrique emocionado. Desde 2019 está ali, o que ele podia ganhar com a camisa do Flamengo, ele ganhou, e ainda assim ele se emociona e diz: agora eu sou um vitorioso. Não, ele já era um vitorioso com a camisa rubro-negra, um ídolo realmente, e 100 gols, já tem mais de 100 gols, né? Mas é muito legal vermos essa marca e ele comemorando junto com hoje a nova diretoria do Flamengo. Pois é, porque o futebol normaliza, né? As conquistas, as marcas, vai passando de fato, assim. No fim das contas, o que importa é isso: os títulos, o que o clube ganha, e os jogadores, eles entram nessa máquina, né? Eles entram nessa roda. Então é legal o espaço que o Flamengo dá, que o Flamengo permite, a homenagem, óbvio, né? Super válida. O Bruno Henrique, acho que quando ele fala ali sobre a desconfiança das pessoas, já a chegada dele com aquela questão no olho, que acho que a insegurança até de voltar a atuar de uma maneira, né, de alto nível, enfim, num clube como o Flamengo, e ele vai empilhando, de fato, conquistas e retornos. Então, eu até falei hoje no Sport Center 1, que eu participei, falamos, né, inclusive com a entrevista ao vivo, que nas fases em que o Flamengo oscilava, nas seguintes trocas de comando, muito se questionava sobre vários jogadores, né, que caíram de rendimento. O Bruno Henrique, ele nunca entrou nessa pauta. Claro, ficou fora por lesão algumas vezes, por lesões, mas ele não entrava nessa pauta do jogador que
entregava menos, que era um pouco mais relaxado. Ele sempre teve um impacto gigantesco no Flamengo. E esses retornos de lesão também são muito importantes. Pois é, e é o Bruno Henrique de gols muito importantes, né? Sempre em clássicos, em momentos importantes de ganhar títulos, o Bruno Henrique vai lá e deixa a marca dele. Bom, falando agora do Jorginho, é um jogador que pode ser do Flamengo. Ele chega no Rio de Janeiro dizendo, olha, deixando muito claro, eu estou de férias aqui, mas é o de férias, vai que dá para ir conhecendo. Folga, né? Férias não dá, porque férias é muito mais tempo, mas de folga. E aí ele, mas eu vou ali, vou... Bom, uma conversa ele vai ter. E o empresário dele esteve no Maracanã no último domingo, quando o Flamengo foi campeão carioca, no empate do Fla-Flu. O Jorginho, ele é tecnicamente muito bom jogador, sempre foi a carreira inteira. É um cara com uma carreira vitoriosa, títulos importantes pelo Chelsea, campeão da Euro pela Itália, é um jogador assim, bastante importante nesses últimos anos no mercado europeu. Eu tenho algumas dúvidas quanto ao nível de intensidade, porque assim, o Jorginho tem jogado pouco no Arsenal, ele tem entrado pouco, ele perdeu espaço. Outros jogadores no setor dele passaram o Jorginho, o Mikel Merino, por exemplo, que tem jogado de centroavante agora, mas no meio-campo passou à frente e assim, o Jorginho ficou um pouco mais para trás. E o futebol brasileiro, e ele tem como característica a parte técnica, o passe muito apurado, ele é muito bom de passe. Mas, por exemplo, toda vez que o jogo do Arsenal pede um jogo mais físico, não é o Jorginho que entra. E o futebol brasileiro, ele tá partindo para um lado de intensidade cada vez mais alta, de competição cada vez mais alto, num calendário cada vez mais apertado. Então, eu acredito e espero, e falo espero porque ele provavelmente jogará no Flamengo, um cara muito capaz de ajudar o time tecnicamente, mas tenho alguma dúvida quanto a suportar a intensidade do futebol brasileiro. Seria um bom reforço, não acho que seria um reforço que transformaria o Flamengo, mas seria um bom reforço para o Flamengo. Espero que a tempo de jogar o Mundial, e aí ele teria um reencontro com... Ele está no Arsenal, mas teria um reencontro com o Chelsea, um dos clubes, né, o Napoli e o Chelsea, os clubes onde ele teve mais destaque no cenário europeu. O Flamengo pega o Chelsea no Mundial de Clubes, e acho que até pela experiência, o costume desse tipo de jogo, seria importante ter o Jorginho, pelo menos, como parte do grupo. Achei comedido o Gustavo Zupac nessa expectativa para o Flamengo ter o Jorginho. Empolgado eu não fico. Pois é. Um bom reforço, mas... O que me impressiona um pouco, porque eu imaginava que você estaria um pouco mais empolgado, porque eu fiquei bem empolgado com a presença perdeu muito espaço, Mas né? perde espaço e aí ele joga mal porque perde espaço ou perde espaço porque tá jogando mal? Também tem essa coisa ali, porque perde espaço porque o jogo tá pedindo mais e ele tá entregando menos. Pode ser. Mas para jogos específicos... Ele chega como uma alternativa, né? É isso. Ele chega pro banco de reserva, ele não vai ser titular nesse Flamengo. Assim, a gente olha pra figura do Danilo, não comparando nem momento e nem nível técnico, mas o Danilo, ele chega também num grupo ali em que o Flamengo, ele precisa pontualmente, mas não é aquela necessidade absurda do cara que chega para resolver o setor. O Jorginho, ele entra nessa, com muita qualidade, é bem verdade, assim. Então, ele eleva o nível, pelo menos do banco de reserva do Brasil inteiro, né? De reservas. Eu acho que ele chega nesse momento para apresentar outras soluções. Muito, né? Do que ele tem mostrado de Flamengo, enfim. Então, já dá para confiar no olho do Felipe Luiz. Eu acho que faz sentido nesse sentido de chega para dar alternativas para o Flamengo. É porque a concorrência também, pensando no Arsenal, é muito maior também, pensando na concorrência do Flamengo. Se o Flamengo fechado com o Felipe Luiz, é sempre difícil você encontrar um jogador para entrar ali. Mesmo que esse jogador seja o Jorginho, aí eu já não sei, tá, Gustavo Zupac? Vamos seguir o Sport Center e seguimos falando de Corinthians e Yuri Alberto. Aqui e tantas outras através da sua beleza. E quem está aqui no Rio de Janeiro? E se tiver um tempo, não sei se vai ter, vai até aqui, ó, vai passear no bondinho, vai lá no Pão de Açúcar, vai no Cristo Redentor, vai conhecer as belezas da cidade do Rio de Janeiro mais de perto. É o Jorginho, meio-campo do Arsenal. Hoje pela manhã, o paparazzo rubro-negro, né, esteve lá com a equipe dele e alguns outros repórteres também, e registraram a chegada do Jorginho. Aliás, a informação inicial de que o Jorginho estaria aqui foi trazida pelo paparazzo. Ele descobriu que o Jorginho desembarcaria nesta terça-feira no Rio de Janeiro, né? Na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, né? E aí, ele foi para lá e fez registro. Tem foto, tem vídeo, depois acompanhou até o hotel, né? O Jorginho deve estar até meio assustado com isso. Como é que esses caras descobriram?
E foi lá o Jorginho entrando no hotel. O Jorginho vai passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Veio com a família, com a esposa e com casais de amigos. E o que se comenta é o seguinte, a esposa do Jorginho, ela tem um receio de voltar a morar no Brasil. Muitos anos na Europa, família acostumada na Europa, num outro estilo de vida, é compreensível, gente. Não é fácil. Quem se adapta lá para vir para cá é muito difícil. Mas o Jorginho está muito animado. Ele quer jogar no Brasil, porque ele nunca jogou no Brasil. Ele saiu lá da terra dele, em Santa Catarina, novinho, e já foi direto para a Europa. Apareceu no futebol italiano, fez história lá no futebol italiano, aí foi para a Inglaterra, aí fez história no Chelsea, fez história no Arsenal, fez história na seleção italiana, porque ele tem a dupla nacionalidade, foi campeão da Eurocopa com a Itália, mas ele nunca jogou aqui. Ele é de Imbituba, Santa Catarina. Ele nunca jogou aqui. E agora, realizado, com a sua vida tranquila, com alguns anos de futebol pela frente, ele tem possibilidades de continuar na Europa. Clubes da Itália fizeram sondagens, alguns até se aproximaram para fazer proposta, fala-se de Juventus, de Fiorentina, mas ele tem esse desejo de jogar no Brasil. E o Flamengo lhe oferece uma condição muito boa. O Flamengo hoje é um clube que, fora da Europa, tem condições excepcionais. O Flamengo hoje é o clube mais rico fora da Europa, aliás, já há algum tempo, porque ele vem ali batendo aquele faturamento bilionário. E tem uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o Jorginho veio ao Rio de Janeiro e vai conhecer tudo isso de perto. E trouxe a esposa dele. O Boto não confirmou, mas ele vai se encontrar com o Boto, ele vai conhecer o Ninho do Urubu, ele vai dar uma olhada nos lugares aqui onde ele pode morar com a família, onde os filhos podem estudar, como vai ser isso, o deslocamento de um, de outro, como vai ser para arrumar a vida aqui. Obviamente que ele estará muito bem assessorado e todos estarão passando dicas, informações para ele. Mora aqui, mora ali, é melhor, está mais perto aqui do CT, é melhor de você chegar, ali você vai ter num condomínio ali uma situação mais tranquila para a sua família, os filhos estudando aqui. Claro que ele vai receber todas essas orientações, mas ele veio ver e trouxe a esposa, porque a gente sabe, né, a família tem um peso enorme e a esposa um peso muito grande, né? Aquela frase famosa, a última frase é minha, sim, senhora, que é a mulher que manda, a esposa tem um peso muito grande. E ela está um pouco receosa. Então o Jorginho falou o seguinte, meu amor, vamos lá, né? Você vai ver, ela vai gostar, porque o rio que ela vai ver é um rio muito legal, é um rio muito bonito, né? Com uma condição muito boa. Então esse é o sintoma de que o Jorginho ele tem tudo para ser jogador do Flamengo, né, gente? Porque para pensar aí você, o cara tá de folga na data FIFA, né? O time dele está na Champions, vai jogar contra o Real Madrid. Ele hoje é um reserva lá, mas é um cara bastante utilizado pelo Arteta. O time dele está na Premier League, ainda com uma remota chance de ser campeão, mas disputa vaga em Champions e outras coisas mais. O cara vai pegar um avião nesses dias de folga que ele tem. Ele vai sair lá de Londres para vir para o Rio de Janeiro, cruzar o Oceano Atlântico, encarar 10, 11 horas de viagem. Mesmo, viajou em primeira classe. Pô, maravilhoso. Mas não é a mesma coisa de você estar na sua cama, na sua casa, dormindo tranquilamente. Está lá voando, ambiente pressurizado, dá uma turbulência, aquela coisa toda, as horas de voo.
é uma viagem cansativa. Então o cara saiu de lá para vir para cá, para passar poucos dias no Rio de Janeiro, porque semana que vem ele já volta ao trabalho lá no Arsenal. Por quê? É óbvio que a negociação entre Jorginho e Flamengo está muito adiantada. Senão, ele não viria até aqui. É um namoro que tem tudo para virar casamento. Tudo, né? Ele veio, vai conhecer todo o ambiente, vai conhecer o clube, vai conhecer a estrutura. E conhecendo o Ninho do Urubu, minha gente, eu posso falar para vocês, eu conheço o Ninho do Urubu. E conheço vários CTs de clubes pelo mundo, já tive até no CT do Real Madrid, já tive em outros CTs lá na Europa, CT do Benfica, CT do Porto. Aqui no Brasil já estive no CT do Atlético Paranaense, no CT do Atlético Mineiro, já estive no CT do Palmeiras, no CT do São Paulo. Gente, o CT do Flamengo é top de linha. É um CT padrão Europa. Os caras que vêm da Europa para trabalhar no Flamengo, no Ninho do Urubu, não sentem diferença. Alguns até elogiam, falam que é melhor. Então o cara vai chegar e vai olhar isso tudo. O Ninho do Urubu é um absurdo, né? O Flamengo hoje tem uma condição, uma estrutura fantástica. Ou seja, tem tudo para dar casamento. As partes já estão acertadas. Não houve ainda uma assinatura de um pré-contrato, mas tá claro, né? O cara vir para cá trazer a esposa é que ele quer vir, mas está ainda, né, analisando e veio tirar as suas conclusões finais. E provavelmente, né, ele vai se inclinar a vir e trazer a esposa dele. Tem a história do Felipe Luiz, né? Que também ficou muito tempo lá na Europa, na Espanha principalmente. A esposa dele é espanhola, tinha um certo receio de vir para cá. E quando veio, hoje os filhos que eram pequenos já estão crescendo aqui no Brasil, vivem muito bem, estão adaptadíssimos, felizes da vida. E isso pode acontecer com o Jorginho. Claro que cada pessoa reage de uma forma, ficar longe da família, ir para o outro lado do mundo. Não é simples, não é fácil, mas as condições são muito boas para se adaptar. E muito provavelmente, esta visita do Jorginho é um indício claro, ele deve vir para o Flamengo. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que a disposição dele, a vontade dele é de vir para o Flamengo. Ele só está analisando e vendo as partes finais, veio aqui para tomar ciência de tudo, e esse deve ser o caminho do Jorginho. E aí, já tem umas perguntas aqui interessantes, como é que fica, hein? Como é que fica e tal, aquela coisa toda, o time do Flamengo, a escalação do Flamengo. Eu até fiz um vídeo, né, que está no Instagram, está nas redes sociais, perguntando, e aí, quem que você escalaria no meio-campo do Flamengo com a chegada do Jorginho? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, é muito jogo, né, gente? É muito jogo. A partir do dia 29 de março, semana que vem, o Flamengo não vai mais parar. Ele só vai parar na data FIFA. E nós teremos duas aí. Em junho e em setembro. Aí termina. Depois, o Flamengo, dia 29 de março, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Maracanã. Aí, na quinta-feira da outra semana, ele já estará na Venezuela jogando contra o Deportivo Táchira. Quer ver? Vou até botar aqui, para a gente compartilhar a informação direitinho com vocês. Vocês vão ver a loucura que vai ser isso aqui. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Papá. Vamos lá. É isso aí. Ótimo. Olha aqui. Vou compartilhar com vocês aqui, Presta atenção aqui no JG. Como jogador de futebol, porque é um cara sensacional e é rodeado de pessoas maravilhosas também.
Então, boa sorte ao Bruno Henrique na temporada 2025, que consiga fazer muitos gols com a camisa do Mengão, chegue a 200 gols, ele tem contrato longo ainda, tem mais 2 anos ainda de contrato, um jogador sensacional. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque eu tive acesso à proposta do Flamengo para os representantes do Gerson, tá? Gente, o Gerson atualmente, estamos em 2025, ele tem contrato até 2027. O pai e um dos empresários dele, o seu Marcão, disse publicamente, reclamou publicamente do salário defasado do Gerson. Ele está certo no argumento dele, o salário sim está defasado, mas ele não pode comparar, por exemplo, com o Michael, que é um jogador que chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que comprar o Michael de ninguém, tal como teve que fazer com o Gerson, na ocasião com o Olympique de Marseille. Vocês vão se recordar que o Flamengo fez um alto investimento para recontratar o Gerson, não foi barato. Além do salário que o Flamengo paga, ele não é um salário baixo, embora esteja defasado, o Flamengo tem que fazer um investimento ao clube francês para poder tirar o Gerson de lá. No caso do Michael, não. No caso do Danilo, não. No caso do Alexandre, também não. Então não pode comparar, acho injusto comparar com esses atletas. E aí, depois teve uma reunião, o Zenit fez uma proposta ridícula ao Flamengo. A proposta, na visão do Flamengo, foi utilizada para os empresários tentarem uma renovação de contrato. Até aí tudo bem. O Flamengo conversou com o seu Marcão na figura do José Boto, ficou tudo acertado. A gente vai fazer uma proposta para renovação de contrato. A proposta foi enviada. E a proposta que foi enviada para eles foi contrato até 2030, ou seja, uma renovação por mais 3 anos, porque ele tem contrato até 2027 com o Flamengo atualmente. E, caso ele aceite, ele terá o maior salário do atual elenco rubro-negro. Estamos falando de jogadores que hoje ganham bem. Arrascaeta, Bruno Henrique, vamos lá, Michael, Danilo, Alexandro, tem mais. Luiz Araújo não ganha pouco, tem mais. O Pulgar acabou de renovar contrato, bruto, 1.100.000 por mês. Então, a proposta financeiramente falando, e o Gerson, cara, se eu não me engano, ele tem 27 anos já. Vamos lá, deixa eu ver aqui a idade do Gerson para eu não errar. Para ver até quando, ele tem 27 anos, acertei. Ou seja, seria mais 5 anos. Ele teria contrato com o Flamengo até completar 32 anos. Sabe-se lá até quando o Gerson vai jogar com esse nível de futebol que ele vem jogando. E eu repito, para mim foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Entendo quem fala que foi o Luiz Henrique do Botafogo, beleza, mas o meu voto sempre foi no Gerson. E esse ano ele é um dos melhores, se não é o melhor, nesse começo de temporada aqui no Brasil. Tá jogando muita bola, tá com a seleção brasileira. Agora, a bola está com eles. Eu tô vendo alguns jornalistas, entendo, cada um tem a sua apuração, dizendo que a situação está muito longe de um acerto. Está longe de um acerto porque, pelo visto, os empresários do Gerson não gostaram da proposta, na visão deles. Porque para o Flamengo não é longe de um acerto. O Flamengo entende o seguinte, nossa proposta, financeiramente falando, é muito boa, o tempo de contrato também é muito bom, seriam mais 5 anos de vínculo. Mais 5 anos, estamos em 2025, iria até 2030. Ele teria uma... É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flamengo, galera, nessa manhã aí, trazendo para vocês informações diárias sobre o Mengão nessa quinta-feira, dia 20 de março de 2025, né, trazendo aí tudo aí e analisando para vocês sobre o Flamengo. O Flamengo vai voltar a jogar agora, né, essa parada aí que teve da eliminatória na Copa aí no período da seleção brasileira, muitos jogadores do Flamengo foram convocados, entre esses aí alguns jogadores importantes aí como o Gerson, né? Então o Flamengo perdeu alguns jogadores, o Léo Ortiz, o Erling também para a seleção brasileira. Então o Flamengo vai voltar a campo agora no sábado, mas não nesse sábado, vai ser no dia 29 de março, aí já vai ser já a estreia do Mengão aí no Campeonato Brasileiro, no sábado contra o Internacional no estádio do Maracanã, jogão, clássico. O Flamengo já vai começar aí o Campeonato Brasileiro com clássico contra o Internacional, uma partida muito difícil. E depois, já no dia 3 aí de abril, o Flamengo já estreia contra o Deportivo Táchira fora de casa, pela Libertadores da América, na fase de grupos aí da Libertadores da América. Então,
partir de abril vai começar muito aí, porque vai ter Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso vai pegar, né? E agora a gente vai ter a noção aí de como está aí o time de Felipe Luiz, né, contra o grande time, né, que já vai estrear aí contra o Internacional. E depois já tem a Conmebol Libertadores da América. A fase de grupo vai ser mais ou menos mais fraca, eu acredito. O Flamengo tem tudo aí para passar sem nenhuma dificuldade aí como líder aí absoluto. Mas o Campeonato Brasileiro tem grandes times, tem o Internacional que ganhou o Campeonato Gaúcho depois de 7 anos, aí voltou a ganhar o Campeonato Gaúcho, tá embalado. Tem o Palmeiras que é um bom time, tem o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro desse ano promete muito, né? Vamos torcer aí. O Flamengo foca aí desse ano. O Boto falou, né, Felipe Luiz, então vamos desse voto de confiança aí. O Flamengo vai ter como prioridade esse ano aí o Campeonato Brasileiro.